Boa noite. Está no ar ao vivo para todo o Brasil mais um Direito em Debate. E o nosso tema de hoje são os concursos públicos. Veja quem são os nossos convidados. O juiz federal William Douglas, o coordenador da Escola Superior de Advocacia, Vitor Marcelo Rodrigues, e completando a nossa mesa, o diretor da Academia do Concurso Público, Fábio Gonçalves, que também é vice-presidente da Associação Nacional de Apoio e Proteção aos Concursos. Bem, esse tema de hoje é um tema muito importante e passa, às vezes, muito desapercebido para a maior parte da sociedade, né? Porque todos os serviços públicos que são prestados são preenchidos através dos concursos públicos. E esse tema foi sugerido, né, por vocês que têm participado do nosso programa, enviando sugestões, fax, enfim, participando de todas as nossas pautas e fazendo também as suas críticas ao nosso programa. Bom, mas eu queria começar logo esse nosso programa, e como vocês podem ver, hoje eu estou sozinho em termos de apresentação, porque a Cristiane Viana, que é minha companheira aqui de programa, está passando por uma pequena cirurgia, mas a semana que vem ela estará conosco aqui. Inclusive, quero, em nome de toda a equipe aqui, dar um grande beijo para ela e desejar aqui que ela tenha uma pronta recuperação. Mas o Direito de Debate aqui vai com a gente aqui e com vocês hoje, participando do nosso programa. Aliás, um único programa ao vivo que permite a participação e que estimula a participação do cidadão, enviando aqui todas as suas críticas, interagindo aqui com a gente, né? Eu queria começar aqui com o Dr. Fábio, para solicitar a sua opinião da importância dos concursos públicos para uma sociedade como a nossa. Eu costumo dizer o seguinte, que o concurso ele reforça a democracia, né, o Estado democrático. Uma pessoa, um exemplo prático, uma pessoa pega um jornal de domingo para procurar o primeiro emprego. E como ela vai conseguir o primeiro emprego se todos pedem experiência anterior, né? Então, o concurso público, ele traz a oportunidade da pessoa, pelos seus próprios méritos, conseguir o primeiro emprego, sem ter experiência anterior, né? Ele vai ali e consegue o primeiro emprego. Então, eu acho que esse fato de não exigir experiência anterior, de a pessoa ter acessibilidade total aos cargos, é um fator muito importante. O segundo é a idade. Se um rapaz de 18 anos vai procurar um emprego, é novo demais. Se uma pessoa de 50 vai procurar um emprego, é velha demais. Então, o fato de não ter o limite de idade. Então, entre 18 e 65 anos, basicamente, todas as pessoas podem prestar concurso. Eu tenho um exemplo de aluno primeiro colocado no Tribunal de Contas da União, Anesvilde, posso citar o nome que ele nos autoriza, aos 59 anos de idade. Então, ele mudou de vida, aos 59 anos de idade, resolveu passar no concurso e foi primeiro colocado no Tribunal de Contas da União. Em contrapartida, tenho alunos de 26 anos de idade, primeiro colocado em auditor fiscal, no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Primeiro emprego, né? O primeiro emprego do cidadão como auditor fiscal da Receita. Então, não existe experiência anterior, não tem limite de idade, é feito através de provas, então a pessoa ela vai ter que realmente aprender, ou seja, é tempo de estudo, né? O concurso, a pessoa, através de um tempo de estudo, ela consegue efetivamente uma classificação. Não existe, assim, prova difícil nem fácil. Existe uma prova, né? Que vai dizer se está difícil ou fácil é o conhecimento da pessoa. Então, o tempo de estudo é que vai dizer realmente se ela vai passar ou não. Quem estudar menos horas por dia vai demorar mais para passar. Quem estudar mais horas por dia, passa. Mas o doutor William também está nisso há muito tempo, sabe que passar para ele, inclusive, inevitavelmente a pessoa uma hora passa. Então, para mim, a ideia, só completando, é que reforça essa ideia de democracia, ou seja, que é aberta a todos que estiverem interessados. Como? Basta estudar que a pessoa consegue uma classificação. Doutor William Douglas, o senhor é um campeão de concurso, já passou em vários concursos e hoje, enfim, continua dando suas dicas, suas sugestões, sua contribuição para as pessoas que têm buscado, via o concurso público, ingressar no serviço público do nosso país, seja na União, nos estados e no município. Mas o concursando, ele tem consciência de que quando ele está buscando essa vaga, né, desse espaço, ele vai prestar um serviço público, um serviço para a sociedade, ou a visão aqui é meramente individual? Bem, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui contigo, estar aqui com os telespectadores e dizer que uma boa parte, a maioria, vem pelas vantagens do cargo. É a segurança, é não ser mandado embora, é uma aposentadoria melhor, mas nós temos as pessoas que são vocacionadas e que já vêm com interesse de servir. Mas, com certeza, havendo um bom trabalho das instituições, e a gente faz isso na Justiça Federal do Rio de Janeiro, a pessoa se encanta com o serviço público. Eu costumo dizer que o serviço público é a oportunidade de fazer voluntariado com alguém te remunerando. Então, eu me imagino como juiz federal, eu sou pago pelos cofres da União e tenho, com o poder da caneta, com o poder do conhecimento, a oportunidade, a chance de fazer bem aos outros.
E o servidor público, quando ele é trabalhado, quando ele é incentivado, ele tem isso. Então, é possível desenvolver. Então, a gente não só está resolvendo o nosso problema pessoal, o problema das pessoas que estão ao nosso redor, da família, do filho, mas, principalmente, a gente está tendo uma oportunidade de servir e melhorar esse país, onde a gente tem muita gente boa no serviço público, e eu continuo acreditando que o metro quadrado de serviço público, cada vez que você coloca um servidor que entrou lá pelo concurso, pelo mérito, através de estudo, o cara que pagou um preço, que pode ser um cara pobre, pode ser um cara rico, não importa a raça, não importa a cor, religião, se ele é pobre, se ele é rico, qual a roupa que ele usa, se ele pagar o preço de estudo e dedicação, ele chega lá. E isso tem um poder de mudar. Nós vamos ter nos próximos 10 anos 80% do serviço público se aposentando, dos servidores. Então a gente vai ter a década do concurso público, é a oportunidade para a gente fazer uma revolução dentro do serviço público. Agora, antes de concluir, eu sou obrigado, sempre que dizem que eu fui primeiro colocado em vários concursos, eu tenho que alertar ao telespectador o seguinte: eu fui reprovado em 5 concursos e só depois eu fui aprovado em 7 concursos, sendo 5 em primeiro lugar. Então, você que está ouvindo a gente que foi reprovado 1, 2, 3, 4 concursos, você está ouvindo um cara que foi reprovado em vários concursos e só está aqui hoje falando sobre isso porque não desistiu. Então, quem está ouvindo e está nessa fase é estudar mais, treinar mais, aprender a estudar, que ele vai chegar lá também e vai ter a hora dele. Doutor Vitor, o servidor público, ele tem sido estigmatizado, né, ao longo de algumas décadas no Brasil. Inclusive, muitas empresas estatais, muitos serviços foram privatizados, inclusive por conta dessa divulgação, que era cabide de emprego, que determinada instituição se prestava apenas para apadrinhar pessoas. Enfim, o que tem de verdade, o que tem de mentira nesse tipo de afirmação? Olha, me parece que com a Constituição de 88, houve uma mudança nessa visão. O concurso público é um meio mais objetivo de selecionar por mérito. Então você tem um concurso público que separa os melhores candidatos, coloca eles no serviço público. O problema é que você não tem, muitas vezes, um aparato para efetivamente esse servidor poder desenvolver com qualidade o seu trabalho, né? Você pega um judiciário que muitas vezes não tem equipamento, que muitas vezes não dá instalações propícias, você tem uma polícia que também não está com um aparelhamento adequado, então isso gera essa confusão. Mas o concurso público acaba com essa questão do favoritivismo, do nepotismo. Me parece que é um meio mais democrático, mais objetivo, e é aquilo que o William falou. Se você estudar, você passa pelo seu mérito e você conquista um emprego estável. Logo, você pode fugir dessa questão da pressão, porque você tem uma estabilidade no emprego. Então, acho que de 88 para cá, isso mudou muito. Bom, e nós vamos agora à primeira participação de um telespectador, é o Leandro Neves, que fala de Campos aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Leandro. Boa noite, José Fernandes. Olha só, boa noite a todos da banca. Eu gostaria de perguntar, em especial ao Dr. William, em relação a esses concursos onde há um número muito reduzido de vagas. Ou seja, abre-se o edital do concurso com o provimento de 15 vagas. E sendo que há uma inscrição de vários inscritos, mais 15, 20 mil inscritos. Ou seja, a arrecadação é muito grande e não teria uma possibilidade de ser feita uma lei determinando o número mínimo, por exemplo, o município o número mínimo de vagas, Estado e União a mesma coisa. Por quê? Abre-se um concurso com uma quantidade muito reduzida de vagas. Isso é tipo uma máfia dos concursos, não seria, doutor William? Obrigado, boa noite. Obrigado, Leandro, pela sua participação. Estou olhando, Douglas. É uma questão que muita gente fica irritada, né? As pessoas chegam lá, dezenas, centenas, milhares de pessoas prestando concurso público, começam a fazer a equação de quanto se pagou da taxa de inscrição, fala, pô, só que se arrecadou nesse concurso já paga o salário dessa gente durante muito tempo. Como é que você vê isso? Bem, primeiro agradecer a pergunta e dizer que realmente nós temos um problema. Às vezes alguns governos tentam fazer do concurso um sistema de arrecadação. Aliás, então, tudo. É fato mesmo isso. Existem alguns concursos que realmente você vê que a taxa de inscrição é muito alta, inclusive dificultando a pessoa pobre, por isso existe todo um movimento, inclusive da ANPAC, que estamos aqui com o vice-diretor da ANPAC, para que haja mais gratuidade e se cobre um valor menor, que não seja abusiva a taxa. Agora, veja, não é possível, você tem que fazer o concurso para o número de vagas que existe no serviço público e você tem um desemprego muito grande. Então, você não tem, hoje, uma solução. A gente tem que criar mais vagas, tem que criar vagas para a polícia, para defensor. Nós temos a Receita, o Porto de Hannover, na Alemanha, tem mais fiscais
do que todo o Brasil. Então, está faltando o servidor público, tem que abrir. O servidor público, ele se paga pelo que ele gera de combate à corrupção, de combate ao crime organizado, pelo que ele gera de tributo. Mas o que eu gostaria de deixar claro é que o concurso público é uma fila. Então, aquela pessoa que já está estudando, aliás, isso eu aprendi com o Fábio, foi a primeira pessoa que me falou, olha, o concurso público é uma fila. Quem já está estudando sério, está na fila. O cara que entra hoje, ele não vai conseguir entrar numa dessas 15 vagas, porque o outro que já está estudando há mais tempo vai entrar, mas esse cara vai passar e vai parar de ser problema. Então, quem está entrando hoje, ele ou não vai passar, ou vai passar em 15 mil ou em 10 mil, mas se ele continuar estudando, os concursos, está havendo muito concurso, e vai chegar a hora dele, ele vai entrar lá nos 15, ele vai entrar durante o prazo de validade do concurso. Então, o que define, isso é importante, o que define quem vai passar o concurso não é se você tem 20 mil candidatos para uma vaga ou não, até porque nós temos concursos que sobram vagas, como de juiz, de delegado. Eu sou membro da banca de delegado de polícia no estado, sempre sobra vaga. Bom, o que define é a preparação. E também não dá para limitar o acesso das pessoas que querem prestar concurso público. Né? O sistema democrático, ele pressupõe que todos tenham condição de disputar eleições, inclusive o processo eleitoral do concurso público, né? Disputar o certame. Né? Não é uma máfia, é uma contingência, muita gente querendo fazer e vão passar os melhores, os mais dedicados, os mais esforçados. Bom, e eu pedi aqui, peraí, Fábio, só um minutinho, deixa eu pegar a ligação aqui do Éder Pereira, ele fala de São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Boa noite, Éder. Boa noite a todos os convidados. E eu gostaria de perguntar o seguinte, o ensino público, ele prepara alguém para o concurso público, uma vez que temos uma educação medíocre e com alunos necessitados, alunos que precisam de educação ao menos digna, para poder disputar esse mercado de trabalho escasso que nós vivemos hoje. Olha, obrigado, Éder. Um abraço todo ao povo de Pernambuco que assiste o Direito Debate. A sua pergunta eu passo para o doutor Vitor. Doutor Vitor, é uma pergunta bastante contundente, né? Com certeza. O problema no Brasil hoje é educação de base, mas olha, o colégio público, eu sou oriundo de escola pública, o William, se não me engano, também é oriundo de escola pública. Eu também. Você, né? Agora, o que se percebe? Hoje você tem menos aula, você tem menos professor, você tem escola aqui no Rio de Janeiro, onde não pode ter aula porque o tráfico não permite. Então, há sim uma dificuldade para quem faz escola pública, mas quem quer vence essa barreira. E chega e passa, faz um vestibular na universidade pública, nós fizemos, eu e o William, e depois se prepara para o concurso e vai vencendo esse obstáculo. Mas que a gente precisa mexer com a educação, com a base, com a estrutura, isso é uma verdade, é fundamental, para a gente poder ter um melhor brasileiro, um melhor cidadão, não só na área de concurso, mas na sociedade como um todo. Bom, a gente vai voltar um pouco mais nesse tema, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Direito em Debate, um programa da TVA Brasil. O Debate está de volta ao vivo para todo o Brasil, hoje falando sobre concursos públicos. Participe você também do nosso programa, como fez a Lori Lopes, aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, Lori. Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que os concursos realmente são ótimos, só que entra para os concursos, mas eu queria concurso com prova aberta, porque eu vejo tanta gente ignorante passando em concurso, sabe? Eu quero prova aberta para que todo mundo possa saber o que se passa, quem escreveu, o que escreveu, se anexo, entendeu? Porque, por exemplo, essa CPI do Senado, o que eu tenho visto de má colocação dos fatos. Ô, Lores, já deu para pegar a sua pergunta, a ligação aqui para a gente no estúdio não está entrando muito bem. Eu queria perguntar se o Fábio conseguiu captar aqui a principal ponto que a Lori colocou. Na verdade é o seguinte, a maioria dos concursos hoje, esmagadora, ela é feita através de provas ou de múltipla escolha ou de verdadeiro ou falso com correção eletrônica. Então as principais bancas do país, a ESAF, a UNB, enfim, o Núcleo de Computação até nosso aqui do Rio de Janeiro, do FRJ, eles fazem provas totalmente objetivas. A tendência do concurso público, exceto os concursos do Judiciário, a doutor William pode até completar depois, em seguida, que fazem provas escritas, até os processos de redação vêm sendo retirados do concurso para evitar qualquer possibilidade de critério subjetivo na hora da avaliação. Então, a tendência dos concursos hoje, se você pegar assim, os tribunais em cargos técnicos, de analista,
a polícia toda, tanto a civil como a rodoviária quanto a federal, os cargos de auditor fiscal, tanto dos municípios, do estado, como auditor fiscal federal. Hoje o presidente Lula anunciou a super receita, né, a união da Previdência com a Receita Federal, declarou ao mesmo tempo que 70% dos cargos em comissão, que seriam teoricamente ocupados por qualquer pessoa, terão que ser ocupados por servidores públicos, ou seja, são pelo menos 14 mil vagas novas que vão ser abertas pelas pessoas que serão deslocadas para esses cargos em comissão. Então, o que existe hoje é uma tendência do concurso para a objetividade, ou seja, realmente a leitura ótica. O camarada faz uma prova de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, assina um cartão, aquele cartão passa por uma leitura ótica e a pessoa tem um resultado totalmente objetivo. Isso a gente vem acompanhando ao longo desses anos, porque a gente não tem nenhum acesso direto às bancas examinadoras, né? E o Rio de Janeiro, ele aprova absurdo de candidatos. Então nós temos, eu, doutor William, nós temos a presença, assim, no último concurso, por exemplo, para a Polícia Rodoviária Federal, o estado de São Paulo inteiro aprovou 400 candidatos. O Rio de Janeiro, no único curso, aprovou 584, né? A Polícia Federal, mais da metade dos candidatos do Brasil inteiro saíram aqui do Rio de Janeiro. Então, a tendência da prova é cada vez mais um processo objetivo, que, na verdade, é o processo de lisura que a gente espera do concurso público, ou seja, cada vez mais a tendência está para trabalhar em cima disso. Doutor William, quiser fazer até um complemento em relação às provas orais, às provas escritas. Eu quero pegar vários aspectos, a gente vai entrar em prova oral, até porque tem muitos e-mails já que começam a chegar aqui para a gente. Tem um aqui de Lucas Bernardo de Vardim, que justamente fala aqui da questão da prova oral. Mas eu queria pegar aqui com o doutor Vitor, antes de passar para o doutor William Douglas, a pergunta é de Lucas Bernardo de Varginha, né? E também tem aqui de Amazílio Avelar, de Pedra de Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro. A questão dos cargos comissionados, né? A Lore, a nossa telespectadora, ela acabou de comentar, né, que ela viu pela TV Senado, que ela acha que o nível das pessoas que estão ali falando e tal, não obedece muito à norma culta da língua portuguesa, enfim, a gente vê muitas coisas assim. E percebe-se também que alguns cargos comissionados são preenchidos por pessoas que não possuem determinada qualificação. Como é que o senhor vê essa questão? Veja, a questão de apadrinhar, né? O cargo comissionado tem a questão da indicação. Mas, como foi dito aqui, hoje isso vai sofrer uma modificação no país. Você só vai poder indicar o cargo comissionado quem fez concurso público. E se ele fez um concurso público, ele tem alguma preparação. Aliás, uma boa preparação, porque o concurso, ele seleciona. É um meio mais objetivo de selecionar. E aí eu vou escolher um cargo de confiança ou um servidor público. Veja, dentro desse contexto, eu tenho que pensar que quem fez o concurso público, que vai ser escolhido para o cargo de comissão, passou por uma prova de múltipla escolha, quando o concurso tem múltipla escolha, passou por uma prova discursiva, quando o concurso é de prova discursiva, e a prova discursiva não tem identificação. Eu sou de banca de concurso e você não corrige a prova sozinho. São sempre 3 corrigindo e eu não sei quem é o candidato, que é um mero número, que nem o candidato sabe. Então, quando ele passa no concurso, ele é bem selecionado e aí, se ele é escolhido para um cargo de confiança, um cargo de comissão, me parece que essa forma vai ser excelente. Pareceria ser um prêmio, né, para quem prestou concurso público, para quem ingressou. Né? Mas antes de pegar agora aqui a opinião do doutor William, tem o Rodrigo Pereira, que fala aqui do Rio de Janeiro, que quer participar do nosso programa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta, que os concursos eles têm até 2 anos de prazo, né, podendo ser renováveis, alguns ficam até 4 anos, né, no total. Só que a gente tem visto muito concurso que fica, às vezes, 6 meses, 1 ano, e não é renovado, né? Então eu pergunto, e logo depois eles fazem um novo concurso. Então eu pergunto, não é possível alguma ação no Ministério Público, porque o gasto que o órgão vai ter um novo concurso, às vezes não é viável para a instituição, enquanto ela pode renovar aquele concurso sem nenhum gasto. Então eu pergunto assim, querendo o bem do patrimônio público, se é possível alguma ação via Ministério Público, alguma coisa nesse sentido. Olha, obrigado pela sua participação, Rodrigo. Então, William, também é um outro problema que muita gente enfrenta, né? As pessoas prestam concurso público, às vezes são aprovadas no concurso público, depositaram ali suas esperanças de melhoria de vida, ficam na expectativa e o concurso acaba, às vezes, caducando. É possível fazer-se alguma coisa judicialmente para que esse tipo de coisa não aconteça, ou isso é um direito da administração pública? Bem, a administração pública tem a discricionariedade, ela pode, eventualmente, entender que é mais conveniente para ela, por alguma razão que ela vai ter que indicar, realizar um novo concurso,
mas de um modo geral pelos princípios, né, da eficiência, da economicidade, a própria razoabilidade indica que ela deve aproveitar os candidatos que fizeram o concurso. Então isso é um trabalho da sociedade, é um trabalho dos órgãos que estão envolvidos com o concurso público, é um trabalho da Associação Nacional de Proteção aos Concursos e também é um trabalho do Judiciário, mas não só do Judiciário, de conscientizar, de lutar para que não exista esse problema que realmente foi muito bem indicado pelo telespectador. Eu, inclusive, como magistrado federal, já tive a oportunidade de mais de uma vez, em vários concursos, determinar o aproveitamento de candidatos de concurso anterior ao invés, antes de candidatos de um novo concurso. Então, isso aí já foi apreciado, inclusive, judicialmente, várias vezes, já existe. Quem estiver passando por um problema desse, se fizer uma pesquisa em termos de decisões de tribunais, vai achar bastante coisa que pode ser útil para o caso. Olha, agora quem participa com a gente aqui também, pelo nosso programa, nessa tribuna democrática, é o Carlos Eduardo Crespo, que fala de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite. Boa noite para os componentes da banca. Bem, a minha questão, eu me chamo Carlos Eduardo Crespo Aleixo, sou morador de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu passei, no final do ano passado, em 6º lugar, o concurso de técnico administrativo da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Eles chegaram a chamar, 2 meses depois, 2 pessoas. E depois, por um ato do presidente da Câmara Municipal, foi cancelada a convocação. E até hoje eles não chamaram mais ninguém. Só que tem um detalhe. Tem muitos contratados, que eu sei ali, pessoas que estão há mais de 5, 8 anos ali na Câmara como contratados e que tem já um concurso público para preencher essas vagas e não chamam a gente. O que poderia ser feito com relação a isso? Obrigado, Carlos Eduardo. Só falando aqui para os nossos telespectadores, né, vocês chamam aqui de banca, né? Você nos enche de orgulho. Na verdade, parece até uma banca mesmo, né, de sapiência, de pessoas que vêm contribuir aqui com o nosso debate, né? Mas eu vou passar aqui para o Fábio. Até foi bom ter passado para mim, que o Carlos Eduardo, eu vou até te passar um telefone, que é o 2262-9562. 2262-9562. É o telefone da ANPAC, da Associação Nacional de Apoio e Proteção aos Concursos. Nós temos um advogado lá, o doutor Leonardo, totalmente gratuito, tá? O processo, o candidato não paga nada. Então vamos pedir para repetir esse grátis, como diz o outro, vamos repetir. É 2262-9562, telefone da Associação Nacional de Apoio e Proteção aos Concursos. 021 para quem 021, perdão, né? Pode ligar em qualquer parte do Brasil, né? Qualquer parte do Brasil. E nós temos um atendimento, conseguimos essa primeira vitória, que o doutor Leonardo está fazendo um trabalho voluntário, queria até agradecer aqui, e ele tem atendido, em média, 100, 200 pessoas diariamente. Isso a gente tem que fazer um movimento. Nós tivemos agora recentemente um problema com Furnas, aqui no estado do Rio de Janeiro, que Furnas fez um concurso, tinha muitas pessoas terceirizadas trabalhando, né, em Furnas e ele não estava chamando. E nós fizemos um movimento, fomos à Praia de Copacabana, a ANPAC participou e o resultado é que Furnas não só começou a chamar todo mundo do concurso anterior, como liberou um edital essa semana para um novo concurso, né? Então, acho que você deve entrar em contato com a ANPAC, o doutor Leonardo vai te assessorar, a gente pode trabalhar, fazer um movimento no seu município e ver o que a gente consegue, como a gente conseguiu, o Furnas está aí chamando o pessoal, é um dado concreto. Bom, eu vou chamar agora aqui diretamente de Niterói, Kiss Hangler, para fazer também sua participação. Boa noite, Kiss. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber qual é o critério da banca examinadora no momento em que ela recebe os recursos, porque algumas questões que têm 2 respostas são anuladas, outras questões não são anuladas, e muitas vezes elas distribuem um número imenso de pontos em função dos recursos, que favorecem algumas pessoas e outras não. Eu gostaria de saber o que pode ser feito se você se achar prejudicado por um resultado final de uma banca que deixou de anular uma questão que deveria ter sido anulada e isso te prejudicou. Obrigado, Kiss, pela sua participação. Doutor Vitor, a OAB, inclusive, ela participa da elaboração ou da configuração, da formatação de vários concursos para a área jurídica. Né? Essa questão que ela coloca, a Kiss coloca, como é que é equacionar esse tipo de problema? Quando tem questões ali que pode ter mais de uma resposta, que a pessoa tem amparo judicial para poder fazer alguma coisa? Veja,
a visão da banca é soberana. Isso é importante quando se fala em concurso público. Mas, quando você pega um recurso, você examina o recurso, ele muitas vezes é tão bem elaborado que se o candidato respondesse o que colocou no recurso, ele não estaria recorrendo. Esse é o primeiro aspecto. O recurso ele faz com calma, elabora, vai discutir ali os seus argumentos e o que a gente faz? A gente indefere o recurso. Se tem duas possibilidades de resposta, vai prevalecer o entendimento da banca. Isso pode ser uma ditadura? Pode. Mas o judiciário já se colocou nesse sentido. Todavia, se o candidato se achar prejudicado, ele pode ir ao judiciário, entrar com um mandado de segurança, com uma ação, para tentar, através do judiciário, obter um respaldo, uma proteção, uma tutela para aquilo que ele acha que é ilegal, que é irregular. Olha, a gente tem muita questão aqui sobre prova oral, mas a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, a gente volta em 1 minuto. Direito em Debate, um programa da TVE Brasil. E estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o Direito em Debate, hoje falando sobre concursos públicos. Participe você também do nosso programa. O nosso endereço eletrônico, enfim, é esse que você sempre vê aí na base do seu monitor, enfim, tem fax, e-mail, você pode participar do nosso programa, inclusive ao vivo, como faz o Carlos Henrique dos Santos, aliás, Cláudio Henrique dos Santos, aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, Cláudio. A todos os senhores da mesa, a minha pergunta é pertinente à relação entre os funcionários de empresas públicas. Exemplos que eu dou dos funcionários seletistas, com os ditos da Lei 8.112, que são os funcionários públicos. Pois observo que em muitas decisões judiciais há uma certa equivalência quanto à recondução e à suspensão de demissões executadas por essas empresas a seus funcionários, o que remete à ideia de estabilidade. Gostaria de saber dos senhores se tais funcionários possuem ou não equivalência aos entes estatutários ou se é tão somente uma tendência jurídica da magistratura do trabalho. Boa noite. Obrigado, Cláudio, pela sua participação. Pelo visto, aí, o Cláudio fez um bom dever de casa, fez uma pergunta bem estruturada. Então, William Douglas, a questão dele, para quem não acompanha muito bem esse tipo de polêmica, envolve o tipo de regime jurídico, a forma como as pessoas são contratadas no serviço público. Alguns são contratados via CLT e outros obedecem lá à Lei Federal 8.112. Sobre essa questão, como é que o senhor poderia esclarecer o Cláudio? Bem, nós temos dois sistemas diferentes, que é o seletista e o estatutário, e o que nós sofremos no Brasil é um choque de culturas. Então, existe uma cultura que optou pelo regime jurídico único, que foi o que nós tivemos na Constituição de 88, onde você ia criar uma situação, um tratamento diferente para o servidor, que é um regramento totalmente à parte. E com a reforma administrativa do livro branco do Bresser Pereira, que gerou aquele plano econômico que deu errado e que também gerou uma reforma administrativa que também deu errado, dentre as ideias está a questão de tratar funcionários, distinguir o que é o funcionário típico de Estado e o que não é funcionário típico de Estado, dando para os primeiros o tratamento estatutário e para os outros o tratamento seletista. Então, criando uma distinção dentro do serviço público. E, a partir daí, você começa a ter uma série de disputas judiciais do pessoal que você tem a conversão do seletista em estatutário, depois do estatutário, alguns cargos voltando a ser seletista, e você cria uma quantidade enorme de situações distintas e com decisões muitas vezes diferentes, e aí o tribunal reforma. Então, não existe como, sem analisar caso a caso, você dizer o que é certo e o que é errado. Uma grande polêmica que surge é com relação aos salários, né? Se a pessoa que está pelo regime da CLT ou que está pelo regime do regime jurídico único, se elas têm a obrigação, quer dizer, a instituição que está pagando tem a obrigação de pagar salários idênticos, mesmo estando ali as pessoas em sistemas diferentes. Não. Aí é que está. A Lei 8.112, para o caso dos servidores da União, e a CLT são sistemas completamente diferentes. O que você não pode ter é a pessoa querendo os benefícios do estatutário e os benefícios do seletista. Ou ele é um, ou ele é outro. Você não tem como querer fazer isso. E, aliás, um dos problemas que a gente tem um rombo na Previdência é porque se pegou um monte de funcionários seletistas e transformou-os em estatutários, passando a ter uma série de direitos e garantias
sem que houvesse uma fonte de custeio. Então, a questão da isonomia salarial, ela é pertinente na CLT e não é pertinente na relação estatutária. Tá, então olha só, nós vamos pegar agora a participação do Flávio Nascimento, fala direto de Recife, Pernambuco. Boa noite, Flávio. Boa noite pessoal da bancada. Queria fazer uma pergunta sobre o concurso público, né, que é o tema da noite. Eu fiz um concurso público há uns 3 anos atrás para a Polícia Militar do Estado de Alagoas, né, e foi 48 mil inscritos para 1.800 vagas, né, e eu passei entre os aprovados e fui chamado, passei por todos os testes físicos e fui reprovado pelo psicotécnico, né? O psicotécnico, para ver se tinha condições ou não de ser militar ou não. No caso, eu fui reprovado, mas o problema da história é que eu já era militar há 7 anos. Eu servia ao Exército Brasileiro e tinha um comportamento excelente. Eu quero saber qual é o critério usado e se eu posso entrar com ação quanto a isso, né? Porque a gente sabe que aí pode ser caracterizado nepotismo, né? Você tirar uma pessoa que tem capacidade de assumir uma função para colocar uma outra que poderia ser apadrinhada, né? Olha, obrigado, Flávio, pela sua participação, o povo todo de Recife, Pernambuco. Aliás, a questão do Flávio, é uma questão que também suscita muita discussão, né? Porque é um critério extremamente subjetivo, você reprovar alguém pelo psicotécnico, e a prova oral também, que é outra questão também, que muita gente tem reclamado também, que ela pode gerar uma discriminação do candidato. Eu queria dar um depoimento. Obviamente você tem esse direito, o doutor William pode até depois completar, que eu acho que vale a pena um pouco a sua palavra em relação à possibilidade de entrar na esfera judicial contra um teste psicotécnico. Muitas pessoas entram. A Polícia Federal, nós nunca tivemos uma polícia tão efetiva no Brasil. Olha tudo que está acontecendo hoje no Brasil e tudo que está acontecendo certamente é em função da quantidade de novos policiais federais que nós colocamos. O último concurso aí foram mais de 2.000 policiais federais que já estão todos contratados e trabalhando. Eu só gostaria de dizer o seguinte, que tem mais de 800 policiais federais trabalhando subjúdice, que entraram porque perderam no teste físico, porque perderam no teste psicotécnico e o recurso foi aceito, eles estão trabalhando, né, e o processo ainda está em andamento. Gostaria até de passar para o Dr. William Douglas para falar um pouquinho mais sobre isso, porque esse é um exemplo da Polícia Federal, mas nós temos na Polícia Civil, nós temos em diversos outros casos. Por exemplo, o último concurso que nós tivemos aí para a área policial do Estado do Rio de Janeiro, o edital falava que a corrida seria num local plano e na verdade foi num local totalmente irregular. Então muitos candidatos não conseguiram completar a corrida no tempo certo. Se o candidato fosse aprovado, podia até disputar a Olimpíada. Até a Olimpíada. Se machucaram no meio do caminho, então muita gente Fábio, só dar um depoimento também, chegou até a gente também, um edital de um concurso para merendeira aqui do município do Rio de Janeiro, onde se exigia que a candidata tivesse todos os dentes na boca. Então, realmente é uma questão que eu não sei, mas eu queria passar para o doutor William para complementar a fala que eu acho que é importante Fábio se no caso do nosso telespectador, o Flávio Nascimento de Recife, enfim, ele foi, não conseguiu a vaga dele por conta do psicotécnico. Bem, o psicotécnico é uma modalidade, é uma parte do concurso onde você vai avaliar a capacidade psíquica da pessoa. Em princípio não é uma coisa ruim. O psicotécnico pode ter muita utilidade desde que ele seja feito com critério, que não tenha questão objetiva, nem que dê espaço para preconceitos. E o que muitas vezes acontece em concurso, aconteceu na Polícia Federal, pode ter acontecido nesse caso aí da PM desse estado, é que o psicotécnico não foi bem feito, e isso pode gerar ação judicial, e desses 800 que o Fábio falou, tem uns 30 ou 40 que são lá da 4ª Vara, que eu cheguei a dar liminar para vários candidatos. O Rio de Janeiro tem muito candidato aprovado, porque houve uma profissionalização do concurso. Então, o Rio de Janeiro tem vários cursos, existe uma preparação bem específica. Rio, São Paulo e Brasília são celeiros de servidores públicos por causa dessa profissionalização que está se espalhando. Então, o psicotécnico, ele deve procurar o auxílio ou da Defensoria Pública ou da ANPAC para ir contra isso. Mas eu preciso falar que é o seguinte, o nepotismo esse problema não é o nepotismo. Nepotismo é o nome que se dá quando você coloca os parentes que criaram
hoje em dia já até criaram outras formas, que é o nepetismo, porque todos os cargos têm que ter alguém do PT. E eu posso falar isso porque eu não posso me envolver com política partidária, então eu posso vir e criticar, porque eu não sou nem do PT, nem do PSDB. O que eu posso dizer é, quando você lê no jornal que está havendo uma disputa política para se nomear alguém de um partido ou de outro partido para comandar a produção de petróleo da Petrobras, então quem tem que estar comandando produção de petróleo não é o cara do partido A, B ou C, é o cara que entende de petróleo, e a Petrobras é uma empresa modelo. Bom. Então nós temos inimigos do concurso, é o nepotismo, o apedregamento político, a terceirização, o cargo incomissionado que nomeia amante, que nomeia o cabo eleitoral, e é contra isso que nós temos que nos voltar. Porque tem gente querendo acabar com o concurso público, tem gente que prefere que não seja estudo, que prefere o amigo, o parente, a esposa, etc. Mas é por isso que programas como o nosso se mantêm aqui vigilantes e cada vez mais estimulando a participação das pessoas, enfim. E, bom, o Dr. William Douglas, ele tem diversos livros escritos, mas nós vamos aqui divulgar aqui um livro específico aqui, que é o Como Passar em Provas e Concursos, que o livro aqui já é best-seller, já tem várias edições, e você pode encontrar aí nas melhores livrarias do ramo. Eu também não posso deixar de falar aqui do livro aqui de autoria, do Dr. Vitor Marcelo, né, que está aqui conosco aqui, Temas de Direito Internacional também. O Dr. Vitor aqui, ele é membro da OAB do Rio de Janeiro, coordena a Escola Superior de Advocacia, então é um tema também bastante interessante para quem é versado na área do direito também, né? E para quem não é também. E temos também aqui o direito administrativo, né? Uma coletânea aqui, também um livro bastante interessante, editado pela editora Ímpetos, com vários autores aqui, coordenação do Dr. Vitor. Também, só para arrematar aqui, o Dr. William está lançando o livro A Última Carta do Tenente, que é um livro aqui também, que é um lançamento que você também pode encontrar nas melhores livrarias do ramo, né? Bom, dado o recado aqui, vamos retomar aqui novamente a participação popular no nosso programa, que é o Gabriel de Souza, que está falando aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar todos aí que estão nos auxiliando e queria perguntar ao Dr. William. Eu fui aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal de 98, no exame intelectual, com a nota 47, né? E não fui convocado para as demais etapas. Sendo que no Mato Grosso, em Goiás, tiveram outros concursados que foram aprovados até com nota 40 e já são policiais rodoviários federais, que são amigos meus. Eu queria saber se nós que fomos aprovados em 98, mas não fomos convocados para as outras etapas, se temos direito a reivindicar a participação nas novas fases, já que a polícia abriu novos concursos em 2002 e 2004 e teve uma arrecadação milionária em cima desses concursos. Obrigado e uma boa noite. Olha, obrigado a você pela participação no nosso programa. Dr. William. Bem, da questão da arrecadação milionária, a gente já falou que você não pode perverter a ideia. Agora, veja, se essa pessoa que já entrou, às vezes as pessoas confundem que alguns entram com nota inferior, mas por causa de decisão judicial. Então não conta porque é colocado à parte e aí vai ser decidido caso a caso pelo juiz. Agora, existem várias decisões judiciais entendendo que você só pode chamar de um concurso depois de chamar as pessoas que fizeram o concurso anterior. Agora, a gente tem que entender, e aí eu já não sei se é o caso do telespectador, que a administração ela tem um problema sério que é analisar, que é fazer a seleção. Então, se você tem um concurso com 600 mil candidatos e você, na segunda fase, vai ter lá, por exemplo, uma redação, que você não vai ter como corrigir 600 mil redações, que senão você vai terminar a correção em 2214, já vai fazer concurso para outro planeta. Então, é razoável que a administração crie alguns critérios de modo que, para passar de uma fase para outra, a pessoa tenha que ter uma pontuação mínima. E isso não é um absurdo, isso é a necessidade que a gente tem que ver o outro lado, que é o administrador. E a gente ainda tem outro problema, que também é do concurso nacional. A pessoa é do Rio de Janeiro, aí faz concurso para o Acre. Aí ele passa. Ele vai para o Acre, quando ele passa, alegria, festa, etc. Está um mês no Acre, aí começa a querer transferência, porque a mulher ficou aqui, porque o filho aqui, porque está grávida, aí começa a ter problema de licença. Desculpa, eu vou ter que interromper, porque nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, porque nós estamos em rede, mas o intervalo é rápido. Direito em Debate, um programa da rede TVE Brasil. O Dr.
Dr. William Douglas estava comentando aqui uma série de assuntos relacionados ao nosso tema de hoje, mas eu queria complementar. É só essa questão. Fazer o concurso regionalizado e a pessoa fazer